O Ike vai voltar. O Ike vai fazer de novo. O homem que em 2012 era a pessoa mais rica do Brasil e a 7ª mais rica do mundo, ficando à frente até mesmo de nomes como Elon Musk, e que tinha uma fortuna avaliada de 30 bilhões de dólares. Hoje tem uma dívida de mais de R$1 bilhão e várias condenações na justiça pela Operação Lava Jato. Estamos falando de Eike Batista, e no vídeo de hoje vamos falar da história, ascensão e queda do império do grupo EBX. Vem com a gente! Esse é Eike Batista, como se vocês não soubessem. Filho de Jutta Furken e Eliezer Batista, ele nasceu em 13 de novembro de 1956 na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas foi criado no Rio de Janeiro. Seu pai, Eliezer Batista, já foi ministro de Minas e Energia no governo de João Goulart e presidente da Vale do Rio Doce, que na época não era uma empresa tão grande como é hoje. Na verdade, foi muito graças a ele que hoje a Vale é essa empresa gigante. Quando fazia parte da presidência da empresa, Eliezer recebeu um convite para desenvolver uma divisão da Vale na Europa. Com isso, a família toda teve que se mudar para o continente europeu. Nessa época, Eike tinha apenas 12 anos de idade. Muito tempo depois, já com 18 anos de idade, no ano de 1974, seus pais voltaram para o Brasil e Eike ficou na Alemanha com o seu irmão mais velho. Nesse mesmo ano, ele começou a cursar engenharia metalúrgica na Universidade Aachen. Apesar de não ter terminado a faculdade, ele aproveitou para aprender outras línguas, como o inglês e o francês, além, é claro, de melhorar seu alemão. E como a mesada que os pais mandavam já não dava para todas as contas, ele passou a trabalhar como corretor de seguros, vendendo apólices de porta em porta. E isso foi muito importante para ele, porque foi aí que ele aprendeu a vender. Por fim, em 1980, prestes a completar 24 anos, ele voltou para o Brasil. E é nesse ponto que a história começa a ficar bastante interessante e você vai gostar. Quando voltou ao Brasil, Eike leu numa manchete que estava acontecendo uma corrida do ouro na Amazônia. Não foi Serra Pelada, foi antes. Então ele decidiu fazer uma visita a Itaituba, no Pará, que era o centro nervoso das operações de logística do ouro da Amazônia. Com seu olhar aguçado para enxergar bons negócios, Eike viu ali uma oportunidade e virou comprador de ouro, vendendo depois em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi aí que ele começou a se estruturar. Em 1981, com $500 mil emprestados, ele montou uma empresa de compra e venda de ouro, chamada Altran Auren. Ele tinha 60 compradores de ouro. Em 1 ano e meio, chegou a movimentar $60 milhões em ouro e ficou com 10% desse dinheiro. Ou seja, ele ganhou $6 milhões. Mas é óbvio que um sucesso assim chamaria atenção. E logo começou a entrar muita concorrência. Então ele pensou, se eu já estou ganhando muito dinheiro só revendendo ouro, por que eu não compro uma mina e eu mesmo minero o ouro? E foi isso que ele fez. Ele comprou terras, tomou posse, e junto com as terras vieram as concessões minerais. E para potencializar a mineração, ele contratou uma empresa canadense para furar o solo. Se colocasse a máquina para funcionar, teria margens líquidas de 80%, bem mais que os 10% que ele ganhava apenas comprando e vendendo ouro. Quando a mina começou a funcionar, passou a gerar $1 milhão por mês. Como a mina se mostrava muito lucrativa, ele propôs uma sociedade com a Paranapanema para mecanizar a operação. A empresa, porém, optou por comprar 50% da mina e ainda se comprometeu em quintuplicar a produção. Posteriormente, Eike comprou uma mina no Amapá, que depois vendeu e comprou outra em Minas Gerais, onde conseguiu fazer uma parceria com a Rio Tinto. Em resumo, a estratégia de Eike era encontrar bons ativos e projetos abandonados por falta de recursos, criar um projeto de exploração, atrair sócios para financiar o projeto e depois vender o negócio com ótimas margens de lucro. Antes de continuar, deixe eu perguntar uma coisa. Você já é inscrito no canal? Não? Então aproveite esse tempinho para se inscrever e ativar as notificações. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo. Vamos continuar. Com o sucesso dos negócios da Eike Batista, a Fraser Valley, uma mineradora do Canadá, ficou interessada em sua operação mineradora no Brasil.
Dessa maneira, houve uma fusão de ativos e, em troca dos ativos no Brasil, Eike passou a ser sócio da empresa canadense que foi rebatizada de TVX. Também foi nessa época que começou a superstição em cima da letra X, que passa a ser usada como símbolo de multiplicação de riqueza. Várias empresas foram batizadas com a letra X do final do nome. Com uma participação de 11%, Eike era o presidente e principal acionista da TVX. Entre os anos de 1991 e 1996, o valor de mercado da empresa mais do que triplicou. Em 1998, Eike saiu da empresa por causa dos desentendimentos com os sócios. Em 2001, ele vende sua participação na TVX e, com isso, ele tinha agora um patrimônio de $1 bilhão para investir em novos negócios. E foi isso que ele fez. Voltando um pouco na linha temporal, em 1992, ele já havia criado uma empresa com o objetivo de produzir no Brasil um Jeep apto às atividades de mineração do seu conglomerado industrial e que também pudesse atender ao mercado nacional de veículos utilitários, mas não obteve sucesso e fechou as portas em 2002. Nesse ano, o empresário cria a AMX, empresa que atua no fornecimento de água para a mina La Coipa, no Atacama, uma das minas que ele administrava. Com o pensamento de atacar em vários setores, ele criou a EBX, uma holding que viria administrar as empresas do grupo. Voltada para a área de energia, a MPX foi a primeira empresa da holding EBX a ser criada. Depois da crise de energia vivida pelo Brasil em 2001, a MPX construiu a usina termoelétrica Termoceará, um projeto que custou cerca de $150 milhões. A usina começou a operar em 2002 e posteriormente foi comprada pela Petrobras em 2005, tendo um lucro de $50 milhões. Em 2003, Eike Batista compra a mina de ouro de Amapari, no estado do Amapá, por $18 milhões e após 7 meses vende a empresa para a Golden Corp por $161 milhões. Em 2005, foi descoberto um depósito de minério de ferro e a EBX começou a construir um processo de mineração, o embrião da MMX. Em 2006, a MMX foi criada e no mesmo ano fez sua estreia na Bolsa de Valores. Na época, Eike conseguiu captar R$1,18 bilhão, o maior IPO do ano. Já em 2008, Eike vendeu parte da mineradora para a multinacional Anglo American por $5,5 bilhões, sendo que, desse total, cerca de $3 bilhões foram para sua conta. Em 2007, Eike Batista cria a OGX, Companhia de Óleo e Gás, e a LLX, Empresa de Logística. Em janeiro de 2008, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Eike Batista afirma que quer ser o homem mais rico do mundo, desbancando o americano Bill Gates, fundador da Microsoft. Em março, Eike Batista aparece pela primeira vez no ranking de fortunas da revista Forbes. O empresário é listado como o 142º homem mais rico do mundo, com um patrimônio de $6,6 bilhões. E 2008 foi um ano bastante movimentado para Eike. Ele faz a oferta pública da OGX, empresa de petróleo do grupo, na Bovespa, e consegue captar cerca de $4,1 bilhões. A LLX também passa a ter suas ações negociadas na Bovespa. O empresário cria a REX, empresa do grupo que atua no setor imobiliário. Já em 2009, Batista é considerado o 61º homem mais rico do mundo, segundo o ranking da revista Forbes. Ele cria mais uma empresa, a OSX, empresa do grupo que atua na indústria naval. Em setembro de 2010, o executivo Rodolfo Landim, sim, o presidente do Flamengo e ex-presidente da BR Distribuidora e da OSX, entrou com uma ação indenizatória na qual pedia 1% das ações da holding de Eike Batista. Landim ajudou a construir as empresas MMX, OGX e a OSX. No final de 2012, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou a favor do Eike e não concedeu a parte da empresa Landim. Em março de 2012, o empresário com uma fortuna de $30 bilhões, cerca de R$60 bilhões na época, passa a ocupar a 7ª posição no ranking dos mais ricos do mundo da revista Forbes. Uma posição à frente da que ocupava em 2011. E tudo se encaminhava para que a fortuna dele continuasse crescendo. Mas aí, chegou o ano de 2012 e as coisas começaram a desandar.
Para explicar o começo da decadência de Eike, é preciso falar sobre como as empresas do grupo EBX se complementavam. Elas eram clientes uma das outras, formando uma rede entre as empresas do grupo EBX. Por exemplo, o carvão das minas da CCX, na Colômbia, era transportado até as termoelétricas da MPX, localizadas ao longo da costa brasileira, e no superporto da LLX. E a energia gerada era fornecida para as indústrias localizadas no complexo industrial. O gás natural produzido pela OGX poderia suprir as térmicas da MPX localizadas no complexo industrial do superporto da LLX. O superporto da LLX poderia servir de base terrestre para a produção de óleo e gás da OGX e assim por diante. Então, se uma empresa tivesse sucesso, consequentemente as outras iriam no embalo, já que, de certa forma, elas estavam interligadas. Porém, se uma delas começasse a apresentar problemas, todas as outras seriam afetadas. E foi justamente isso que aconteceu. Como mostrado logo há pouco, Eike se capitalizou muito rápido devido ao mercado financeiro, com promessas de conseguir produzir muito petróleo por meio de uma de suas empresas, a OGX. Ele fez brilhar o olho de muitos investidores que aportaram muito dinheiro em sua empresa. Mas a realidade foi totalmente diferente da que ele apresentou. A produção de petróleo foi de apenas 1/4 do que ele tinha previsto. Com o faturamento bem abaixo do esperado e o fluxo de caixa comprometido, a OGX deu um calote de 45 milhões de dólares em credores. Foi o início do fim do império de Eike Batista. Porque os investidores da bolsa começaram a duvidar se esse negócio realmente valia a pena e com isso começaram a tirar o dinheiro da OGX para alocar em outras empresas. E lembra o que falamos sobre uma empresa do grupo Irmal? Pois é, essa queda da OGX puxou todas as outras empresas. Os investidores não confiavam mais em Eike. Eles acreditavam que o empresário tinha vendido para eles uma ilusão. Para piorar, a OGX anuncia que 3 dos seus campos de produção de petróleo eram inviáveis, o que piora ainda mais a situação. As empresas foram perdendo cada vez mais valor e em julho de 2013, segundo a revista Bloomberg, Eike já acumulava dívidas na casa dos 2 bilhões de dólares e seu patrimônio, que um dia chegou a 34 bilhões de dólares, agora era de apenas 200 milhões. Muitas de suas empresas, como a OSX e a OGX, entraram com pedido de recuperação judicial. Em 2015, a Justiça determinou a apreensão e bloqueio de bens do empresário para garantir a indenização dos investidores da OGX. E os escândalos bateram a porta. Eike Batista enfrentou acusações na Justiça Federal do Rio por crimes como formação de quadrilha e falsidade ideológica. E ele foi absolvido. A Operação Lava Jato investigou se um consórcio com uma das empresas de Eike, a OSX, pagou propina para ganhar uma concorrência na Petrobras. Em fevereiro de 2021, Eike Batista foi condenado pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro a pena de 11 anos e 8 meses de prisão por crimes contra o mercado de capitais, além do pagamento de multa de 871 milhões de reais pelos crimes de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado. Ele foi condenado também a mais de 30 anos de cadeia pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, em Operação Desmembramento da Lava Jato. Mas ele fez um acordo de delação premiada e o empresário se comprometeu a pagar 800 milhões de reais de multa. Eike Batista recorre em liberdade, apesar de já ter sido preso em 2 ocasiões, durante operações da Lava Jato. Em 2019, chegou a ficar preso durante 2 dias, mas foi libertado por habeas corpus. Hoje, de todas as empresas do grupo EBX, Eike só tem participação na OSX, a empresa de indústria naval. Ele detém 49,4% da empresa e é a grande esperança de Eike para dar a volta por cima. Apesar de ter grande participação na OSX, ele está proibido de controlar empresas de capital aberto até 2026, graças à sua condenação por manipulação de mercado. Mas Eike afirmou que vai conseguir se reerguer, mas muitos dizem que isso é improvável. Para muitas pessoas, Eike é um exemplo de empresário que soube vender ideias e criar empresas gigantes do nada. Para muitos outros, ele é apenas um vendedor de ilusões. Mas, para você, o que é Eike Batista? Se você acha que ele vai conseguir voltar a ser um grande empresário, deixa pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like. Se gostou desse vídeo e quiser continuar com a gente, temos um vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Nele mostramos a verdadeira história da Tesla e deixamos claro quem foram os verdadeiros fundadores da empresa.
Se essa sinopse te interessou, clica nesse vídeo que está aparecendo e nos veremos lá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!